Muito bem, no encerramento da lição número 4, vamos pontuar algumas situações que foram assim preciosas nas parábolas que foram registradas por Marcos. Marcos registrou as parábolas de Jesus de maneira enfática. A interpretação da parábola é que produz em nós um conhecimento didático para que nós possamos aprender. Aprendemos que a parábola ela tem pelo menos 3 pontos importantes. Primeiro, a colocação, a exposição da história que a parábola se refere. Depois existe ali o objetivo da parábola. Por que essa parábola foi dada, foi mencionada? E depois então a interpretação da parábola, que é justamente onde nós aprendemos e recebemos a vontade de Deus através de uma história. Por exemplo, a parábola do semeador. É mais do que uma figura da agricultura do tempo de Jesus, mas nessa parábola Jesus expõe a necessidade do resultado da semente. Jesus sabia que ali diante dele havia pessoas muito perto, havia pessoas de longe, ficavam assim olhando de longe, Jesus ensinando. Havia pessoas que ficavam assim ligadas em Jesus, absorvendo, bebendo, comendo as suas palavras. E tinha aqueles que estavam absortos com o olhar longe, ou seja, não estavam nem aí. Era um tipo de ouvinte. Havia aqueles que estavam preocupados com as coisas do mundo. Vinham, ouviam e ficavam impressionados e assim, batiam palmas e até davam glória a Deus, mas depois iam embora para os seus afazeres e se esqueciam daquilo que haviam ouvido. E tinha aqueles que eram os ouvintes sinceros e que produziam assim frutos para o reino de Deus. Jesus mostrou que qualquer lavrador, ele sentir-se-á muito feliz se a sua colheita for mais de 100%. Isso, logicamente, motiva o semeador para mais uma situação de semeadura na próxima etapa. Isso mostra que aqueles que trabalham para Deus não podem desanimar. Muitas vezes a semeadura ela é geral. Existem os tipos de terreno onde a semente cai. Existe também o tipo de colheita. Cada semente tem o seu tempo determinado para germinar. E dependendo das situações envolvidas, ou ela cresce, ou ela desaparece, ou ela vai frutificar. Um pastor que foi para a África, durante 15 anos pregou sem nenhuma pessoa se converter. Ele ficou muito chateado com isso. Voltou para sua terra natal como um derrotado, ele e sua esposa. Depois de um tempo, um dos moços, uma pessoa de uma vila que ele havia pregado, esse moço ficou com um livro, O Grande Conflito, começou a ler. E o moço ficou interessado na história e leu e releu e começou a falar para as pessoas, pegou uma Bíblia e começou então a fazer justamente a conexão do livro O Grande Conflito com a Bíblia. E ele então começou a estudar, e a gente estudou durante 3 anos e foi falando para as pessoas. Um missionário adventista passou por aquela vila e ficou impressionado. Havia mais de 200 pessoas ávidas pelo conhecimento. O pastor então falou com aquelas pessoas e eles estavam prontos para serem batizadas. Ele quis saber, perguntou ao rapaz, como é que você aprendeu isso? Ele disse, o pastor que veio aqui antes, ele nos ensinou e me deu esse livro de presente. Eu comecei a estudar e aquilo está o resultado. O pastor deu o nome dele, o missionário telefonou para a missão adventista, soube onde estava o pastor, ligou para ele e disse, pastor, o senhor não vai acreditar. Tem mais de 500 pessoas preparadas para o batismo como fruto do seu trabalho. O senhor pensou que a semente não daria fruto? Venha, por favor, porque o Senhor é que merece batizar essas pessoas. Foi uma alegria quando aquele pastor chegou ali perto de Angola, quando ele começou a pregar, a batizar as pessoas. E as pessoas reconhecendo que aquele pastor realmente tinha sido mandado pelo Espírito Santo. Ele pensou que era uma semeadura infrutífera, mas Deus mostrou que o semeador não tem controle sobre o crescimento da semente. Jesus, em outra ocasião, ele reuniu os discípulos e mostrou que eles eram a luz do mundo e falou sobre a parábola da lamparina. Ele disse, não se pode botar a lamparina dentro de um cesto, que era chamado de alqueire, que era um cesto com uma medida para, assim, medir a colheita. E Jesus disse, não se pegue uma luz, uma lamparina e põe dentro do cesto. Não vai iluminar nada. Nem debaixo da cama, onde é um lugar limitado para a luz se expandir, mas vai colocar num lugar alto onde ilumine a casa inteira. E Jesus disse, essa luz representa a palavra de Deus. Todos vocês têm essa palavra no coração. Iluminem as pessoas. Ilumine a vida das pessoas que precisam. Ajude aqueles que estão em trevas, porque se vocês salvarem pessoas, vão amontoar brasas sobre a vossa cabeça no reino de Deus. É uma forma de dizer, vocês serão recompensados com uma coroa de glória, com estrela. Essa era a forma de Jesus dizer, vocês amontoarão brasas sobre a vossa cabeça. A luz do Espírito Santo
vai estar iluminando aquele que faz o trabalho de Deus. Jesus falou sobre a semente de mostarda e disse: é uma semente pequena. Tudo que era pequeno no antigo Israel era assim comparado com a semente de mostarda. E Jesus diz: a fé talvez seja como uma semente de mostarda pequenina, mas se ela for sincera, fiel, genuína, ela vai conseguir mover até uma montanha. E Jesus mostrou que isso era possível. E quando ele estava terminando o seu ministério, lá no final do livro de João, está mencionado: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz, se vocês acreditarem, tiverem fé. Ou seja, uma fé que possa assim mover montanha. E Jesus mostrou também que existe a parábola da medida. Não podemos assim tratar mal as pessoas, nem desrespeitar as pessoas, porque isso poderá ser cobrado de nós. Ellen White até mencionou no livro Desdetonações, na página 650, que aqueles que tratam mal os outros vão receber assim de forma centuplicada. Aqueles que tratam bem, que são corteses, que mostram o Evangelho, que dão de forma solidária para ajudar os outros, ele diz: vão receber na moeda do reino. Ou seja, Jesus disse: vocês tomem cuidado, que à medida que vocês medirem as pessoas, vos medirão também, e vos será até acrescentado. Quem faz o bem sempre vai receber o bem até aumentado. Quem faz o mal vai receber o mal e também será aumentado esse mal sobre a vida da pessoa. Por isso, a lição dessa semana ela foi prática, espetacular, nos mostrou que somos hoje instrumentos nas mãos divinas, somos semeadores da palavra. Somos também como a luz, a lamparina, que ilumina a vida das pessoas onde elas estão. Somos também, assim, pessoas que temos que ter uma fé que possa ajudar as pessoas, fé como um grão de mostarda. Mesmo que você diga: não tenho fé, não consigo ajudar ninguém. Comece a buscar o poder de Deus. Jesus se tornou poderoso porque ele buscava Deus. Ele era um ser humano, mas ele também tinha característica divina. Mas ele buscava em Deus a força para o seu ministério. Jesus mostrou que é possível uma pessoa, um ser humano comum, apegado a Deus, ter um poder glorioso para ajudar outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Que haja uma bênção no Santo Sábado. Possamos colher as bênçãos que Deus já preparou para todos nós. Fique com Deus, que você tenha um sábado feliz na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela lição dessa semana. Nos abençoe de forma gloriosa. Coloque o Espírito Santo em nossa vida. Possamos, Senhor, iluminar as pessoas. Possamos ser semeadores da Tua palavra. Possamos ver colheitas abundantes para o reino do céu. Abençoa os Teus filhos nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.